Muito tempo da minha vida eu me senti atrasada. Sabe aquela sensação de que você corre atrás das coisas e nunca chega, que todo mundo chega antes e você simplesmente não deslancha? É esse sentimento que eu tive por muitos anos. Até eu chegar hoje, nos meus 30, e ver que tá todo mundo correndo atrás. Alguns conseguem muito antes, alguns não conseguem nunca, e outros ainda estão tentando, né? Eu entendi que o importante durante a jornada é não parar de tentar o que a gente sonha. Porque se em algum momento a gente parar de tentar, com certeza a gente vai fracassar. Mas se a gente continuar tentando, em algum momento talvez a gente atinja aquilo. Óbvio, é importante a gente analisar e recalcular a rota caso seja necessário, mas não quer dizer que se a gente continuar insistindo no que a gente sonha, aquilo vai invalidar o que a gente é, sabe? Então, eu trouxe alguns tópicos aqui para falar sobre essa sensação de se sentir atrasada. É importante a gente analisar todos eles para entender realmente se a gente está atrasado, se a gente precisa recalcular a rota ou se a gente está indo para o lugar certo. O primeiro deles é parar de se comparar. A gente se compara demais, a gente compara a nossa vida com a vida da outra pessoa, só que a gente não sabe os pormenores da vida da pessoa. A gente não sabe a hora que a pessoa acorda, a hora que a pessoa dorme, os livros que a pessoa lê e tudo que ela faz para chegar onde ela tá. Por exemplo, a gente não pode olhar para um empresário e entender toda a vida dele, né? Hoje em dia é muito mais fácil a gente ter acesso à vida de empresários e entender o quanto eles trabalham por dia para conseguir o que eles têm. Então, sempre que a gente puder pesquisar e entender que a vida deles não é tão fácil quanto parece nas redes sociais, aí a gente vai conseguir talvez parar de se comparar ou também tentar traçar um caminho que seja parecido e que nos leve para o mesmo resultado. Esses dias eu tava olhando um vídeo no canal do João Cury, se eu não me engano, e ele tava falando sobre a vida da Carol Pfeiffer, que é uma das tubaroas, né, do Shark Tank Brasil. E ela tem uma vida onde ela trabalha muitas horas por dia. Se eu não me engano, assim, ela dorme umas 6 horas por noite e trabalha o restante das 24 horas do dia dela. Tipo, 18 horas por dia ela trabalha. Então ela trabalha muito e ela organizou toda a vida dela para ela conseguir manter essa rotina e ela consegue manter a saúde mental dela, física, tudo junto naquele núcleo onde ela conseguiu criar para ter a vida que ela queria. Então é importante a gente às vezes refletir sobre isso, né? O quanto é importante a gente se conhecer, conhecer os nossos limites, tanto mentais quanto físicos e saber que a vida da outra pessoa nem sempre ela é igual à nossa, né? Principalmente pessoas que já conquistaram muita coisa. E parar de se comparar. Outra coisa é pare de querer dar certo a qualquer custo. O sucesso ele vem à medida que a gente trabalha e às vezes a gente precisa de muito tempo de trabalho para isso. Não é em 1, 2 anos que a gente constrói um império, né? Se a gente for pegar tijolo por tijolo para construir uma casa ou um castelo, uma casa simples, ela leva um pouco menos de tempo. Uma casa mais complexa demora bem mais tempo. Um castelo e um império demoram muito mais tempo. Então, a gente não vai fazer isso a qualquer custo e também não vai ser feito em um tempo tão pequeno quanto a gente acha. Às vezes a gente tem essa ansiedade de querer que as coisas deem certo, nos atrapalha, porque a gente mete os pés pelas mãos, às vezes a gente pega oportunidades que poderia ter esperado um pouco mais para pegar, estar um pouco mais preparado para essas oportunidades e infelizmente a gente acaba perdendo um pouco de tempo com isso. Então sempre tentem analisar se aquela situação ela vale a pena ou não, né? Por exemplo, teve uma época que existiam empresas que faziam corretagem de criptomoedas e tudo mais, e eles ofereceram oportunidades incríveis para pessoas, empresários, pessoas que realmente tinham dinheiro para investir, de comprar essas criptomoedas, e depois isso acabou se tornando uma coisa que foi um golpe, o pessoal caiu em golpe e tudo mais, nessa ânsia de querer dar certo, de querer ter um retorno muito rápido. Tudo que é muito fácil, muitas vezes é muito fácil de você perder também. Então tenha sempre isso em mente. Silencie o seu cérebro de autocrítica. Eu acho que isso é tão importante quanto os outros tópicos,
Porque muitas vezes a gente fica se criticando, a gente faz um vídeo, grava, olha, a gente odeia a nossa cara, o cabelo, podia ter coisas melhores, a gente podia ter melhorado aqui ou ali, a iluminação, o cenário. E muitas das vezes a gente não consegue começar porque a gente fica criticando tudo que a gente faz. Por exemplo, eu já tive um negócio de confeitaria, há muito tempo eu provava meus próprios bolos, eu gostava, daí outra pessoa provava, às vezes não gostava, e eu não conseguia entender que as pessoas, elas têm gostos diferentes do meu. E eu tentava agradar todo mundo, e isso acabou travando o meu negócio também, porque eu não conseguia seguir o que eu gostava. Eu sempre tentava ir pela crítica dos outros e também pela minha própria. Mas a partir disso, eu comecei a criar muitos vieses para que as coisas fossem desandando. E aí que eu comecei a perder alguns clientes e que eu comecei a me irritar e ficar realmente criticando as coisas que eu fazia, porque eu comecei a pensar, poxa, eu não faço nada certo. Fulano gosta disso, fulano não gosta. Começou a ser uma coisa muito fora da realidade para mim. E eu não conseguia mais comportar tudo aquilo, porque eu tinha demanda, mas uma pessoa queria uma coisa X, outra pessoa queria uma coisa Y. Ah, eu não quero isso tão doce, eu quero isso mais doce, eu quero mais molhado, eu quero menos molhado, eu quero, sabe, começavam a ouvir experiências diferentes, pedidos diferentes, e eu comecei a me perder no meio disso, porque a minha essência, né, ela não ficou tanto nos produtos que eu fazia, eu acabava difundindo coisas de outras pessoas. Então, se eu tivesse colocado mais da minha essência e menos dos outros, talvez teria dado mais certo. E também se eu tivesse baixado um pouco essa minha autocrítica, né, de ficar analisando por que as pessoas queriam mudar e tudo mais, teria sido mais benéfico para mim. Pare de ter medo de fazer algo que você sonha muito. Isso é muito importante também. Ter medo de fazer algo que você sonha não vai te levar a lugar nenhum. Às vezes é mais fácil a gente ir com medo do que ficar só esperando e esperando e esperando. As pessoas que dão certo são as pessoas que deixam o medo de lado, que agem mesmo com medo, porque o medo ele pode te paralisar, ele pode te impedir de seguir o caminho que você quer seguir. E ele não deve vir em primeiro lugar. Eu acho que se você tem alguma religião, se você acredita em alguma coisa, coloque sempre Deus em primeiro lugar e depois você dá o passo e ele vai colocar a pedra, não tem outra explicação. Se você acredita em algo maior, né, no universo, enfim, deixe que o universo haja a favor de você. Seja positivo, pense positivo, não tenha medo, sabe? Mantenha a sua mente sempre nessa vibração de positividade, que as coisas elas vão acontecendo aos poucos. Eu mudei muito a minha mentalidade através dos anos, né? Quando eu comecei na confeitaria ali, eu tinha menos de 18. Eu fazia ovos de Páscoa, eu fazia bolos de pote, brigadeiros, fiz tanta coisa. Só que às vezes a cobrança, né, de saber que eu tinha que entregar aquilo em tal horário, que tinha que estar perfeito, me fazia errar demais. E essa cobrança era o medo da pessoa não gostar do que eu tava fazendo. E foi aí que eu comecei a errar, por medo, né, por insegurança e tudo mais. Então, uma coisa que eu posso dizer pra vocês é não sejam inseguros, né, ajam a partir dessa insegurança, aprendam a fazer as coisas tão bem que ninguém vai questionar se você sabe ou não sabe fazer. Você tem que dominar aquilo que você faz. À época eu não consegui dominar 100% tudo que eu fazia. Eu acabei abrindo outros nichos dentro do que eu tava fazendo. Chocolates, bolos e tudo mais. Tudo que tinha a ver com confeitaria. Se tinha alguma trend que tava acontecendo, eu já entrava na trend. Eu não virei especialista em alguma coisa. Eu comecei a fazer várias. Eu fazia todas bem, mas às vezes, quando eu tinha um pedido muito grande, eu acabava me perdendo. E outra coisa também que é importante é você conseguir delegar tarefas a pessoas, porque se você tem uma demanda muito alta, você precisa ter braços para trabalhar. E quando você não consegue demandar para outras pessoas o seu trabalho, você acaba sobrecarregado e você não consegue administrar, você não consegue fazer o marketing, você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então é importante que você consiga, sim, delegar para outras pessoas, contratar uma ou outra pessoa para te ajudar, principalmente freelance, se você conseguir,
pelo menos pelo tempo que você precisa ali daquele trabalho, né? Por exemplo, eu tenho 1000 brigadeiros para entregar. Você precisa ter uma pessoa para te ajudar, porque 1000 brigadeiros são muitos brigadeiros. E na confeitaria a gente trabalha com precisão, né? Geralmente a gente pega, pesa tudo, já tá tudo pesado, quantas gramas de granulado vai para cada brigadeiro, qual é o peso de cada brigadeiro sem granulado, com granulado, o tamanho que ele vai ficar, o tamanho da forminha, tudo é muito preciso. Então, trabalhar com precisão é custoso e a gente precisa de mãos, de braços e tudo mais. E por fim, essa sensação de estar atrasado, ela é uma sensação ruim, mas a gente nunca é velho demais para algo, sabe? Aproveita enquanto você ainda é jovem para fazer coisas novas, para se sentir pertencente ao tempo que você pertence. Porque quando eu era mais nova, eu queria muito ser mais velha. E agora que eu sou mais velha, às vezes eu penso, nossa, se eu fosse mais nova, eu conseguiria fazer isso melhor. Então, não importa a idade que você tá, viva o tempo que você está vivendo, a idade que você está vivendo, sem ter ânsia para o futuro. Claro, a gente tem que viver o presente, mas planejar o futuro, mas também não deixar de viver o presente, sabe? Isso é muito importante, porque quando a gente chega no futuro, a gente vê que poderia ter feito diferente no passado. E esse arrependimento, o sentimento de estar atrasada, eu acho que está atrelado diretamente a isso, a você olhar para trás e ver o que você poderia ter feito e que você não fez. Então, viva sem se arrepender, faça o que você pode fazer para conseguir o que você quer. Tenha garra, lute bastante e deixe esse medo de estar atrasada pro lado. Só viva, faça, que em um momento você vai chegar lá, você vai sentir que você não tá mais atrasada, que você tá no tempo certo. E por hoje é isso. Eu acho que fica essa reflexão aí. Espero ter ajudado vocês um pouco nessa questão do sentimento de atraso e que vocês consigam atingir tudo que vocês quiserem aí na vida. Um beijo e até o próximo vídeo.